povo abençoado de Deus, tudo bem com vocês? Eu me chamo Eduardo Nassif, sou ministro da Palavra de Deus e estou aqui para levar vocês a ter mais um momento com Deus. Não esqueçam de se inscrever no canal para vocês receberem diariamente as mensagens e também as minhas orações. Que a palavra de hoje possa verdadeiramente entrar no seu coração e abençoe sua vida. Na mensagem de hoje quero falar com vocês sobre um assunto que leva muitas pessoas ao extremo. Pessoas que fazem coisas absurdas por causa disso. Fazem loucuras. Estou falando de idolatria. Tem pessoas que idolatram outras pessoas de uma tal forma que são capazes de cometer loucuras por causa disso. Tem pessoas que idolatram animais e tem pessoas que idolatram deuses. Em todas elas, a idolatria é abominável diante de Deus. Deus não criou os seres humanos para adorar a outras pessoas, a outros animais e a outros deuses. Deus nos criou para que nós pudéssemos adorá-lo. Ah, então Deus é egoísta? Só Ele pode ser adorado? Sim. Sabe por quê? Porque é questão de reconhecimento, honra e glória. Deus não divide a glória dele com ninguém, pois foi Ele que nos criou. Ele é o Todo-Poderoso e somente Ele pode fazer coisas que nenhum outro Deus pode fazer. Então, não creio que isso seja egoísmo, e sim que devemos reconhecer que Ele é o único Deus que existe e que pode nos livrar das mãos dos nossos inimigos. Ele é o único Deus que honra aqueles que são com Ele. Então, como adorar a outras coisas que nada podem fazer por mim? Na mensagem de hoje, quero lembrar de uma passagem muito conhecida que fala sobre 3 homens que foram lançados em uma fornalha de fogo. Mas esses homens nada sofreram. Estou falando de Sadraque, Mesaque e Abednego. 3 homens que tiveram na sua vida reconhecimento, honra e depois Deus foi glorificado através deles. O rei Nabucodonosor era um rei idólatra. Ele mandou fazer uma estátua de ouro gigantesca. Só para vocês terem ideia do tamanho, ela tinha 27 metros de altura. Depois ordenou em decreto. Daniel capítulo 3, versículos 5 e 6. Quando ouvirdes o som da buzina, do pífaro, da harpa, da sambuca do saltério, da gaita de foles e de toda sorte de música, vos prostrareis e adorareis a imagem de ouro que o rei Nabucodonosor tem levantado. E qualquer que se não prostrar e não a adorar, será na mesma hora lançado dentro do forno de fogo ardente. Todos nós sabemos quem foi lançado no meio do fogo ardente: o diabo. Ele, por ser um ser que odeia aqueles que servem a Deus, tentou fazer com que 3 servos de Deus fossem humilhados, e com isso Deus estaria sendo humilhado também junto com eles. Só que o nosso Deus, o Deus a quem servimos, nunca será humilhado por Satanás. Quando os povos ouviram os sons, se prostraram e adoraram a estátua criada por um rei idólatra e convencido. Podemos dizer assim, que ele era convencido, porque ele se achava o rei. Nenhum outro rei da época era tão poderoso quanto ele. Por isso, ele se achava o máximo. Quando ele soube que 3 homens não se prostraram diante da estátua, mandou os trazer e vejam o que ele falou. Daniel capítulo 3, versículos 14 e 15. É verdade, Sadraque, Mesaque e Abednego? Perguntou o rei Nabucodonosor, que vocês se recusam a servir a meus deuses e a adorar a estátua de ouro que eu mandei construir? Vou dar mais uma oportunidade a vocês. Quando a música da trombeta, da flauta, da cítara do saltério, da flauta dupla e de todo tipo de instrumento for tocada, se vocês se curvarem e adorarem a estátua, nada lhes acontecerá. Mas se vocês não fizerem isso, serão jogados imediatamente na grande fornalha acesa. E qual é o Deus que vai poder livrar vocês das minhas mãos? Viram como esse homem era arrogante? Ele se achava tão poderoso que, aos olhos dele,
nenhum Deus poderia livrar os três. Só que esse homem não conhecia o Deus vivo e verdadeiro. Ele conhecia os deuses dele. Agora vejam que interessante como as pessoas sabem que os deuses nada podem fazer e mesmo assim continuam adorando. Perceberam que ele falou: qual o Deus que poderá livrar vocês das minhas mãos? As pessoas adoram deuses, mas sabem que eles nada podem fazer. Porque se Nabucodonosor acreditasse realmente que algum Deus pudesse os livrar, ele teria falado. Ele falaria: o único Deus que pode os salvar é Marduk, que era o Deus que ele acreditava. Mas nem isso ele falou. Sabe por quê? Porque ele não acreditava que houvesse um Deus que pudesse tirar qualquer pessoa de uma fornalha de fogo. Ele não acreditava. Ele adorava um Deus que nem ele acreditava que poderia salvar. Agora temos que aprender algo muito importante com esses três homens, com Sadraque, Mesaque e Abednego. Mesmo eles sendo ameaçados de morte pelo rei, eles não negaram Deus. Daniel capítulo 3, versículos do 16 ao 18. Sadraque, Mesaque e Abednego responderam ao rei: ó rei Nabucodonosor, nós não precisamos defender-nos diante do Senhor. Se o nosso Deus, a quem nós servimos, quiser nos livrar, ele nos livrará da grande fornalha e também das suas mãos, ó rei. Mas se ele não nos livrar, saiba, ó rei, nós nunca serviremos aos seus deuses, nem adoraremos a estátua de ouro que o Senhor levantou. Esses homens eram verdadeiros homens de fé. Eles afrontaram o rei na frente de todo mundo. Quantos por muito menos negam Jesus em sua vida? Quantos por muito menos até blasfemam de Deus? Esses homens foram firmes, mesmo diante de uma situação que eles sabiam que poderiam morrer. Eles não negaram a Deus. Nabucodonosor se irou tanto que mandou acender a fornalha e ela fosse aquecida 7 vezes mais do que o normal. Ou seja, ele queria mesmo ver aqueles homens queimando e agonizando diante de todos para provar que ele era o Todo-Poderoso. Só que Deus não divide a glória dele com ninguém, e não seria com um rei idólatra que ele faria isso. Sadraque, Mesaque e Abednego, quando se mantiveram firmes, demonstraram total confiança em Deus. Nabucodonosor confiava em deuses falsos. Assim acontece com muitas pessoas que adoram deuses, e quando tem que recorrer a eles, essas pessoas conseguem enxergar e acabam se rendendo ao Deus vivo. Vocês verão que Nabucodonosor se rendeu. Ele mandou jogar os 3 na fornalha e vejam a reação do rei. Daniel capítulo 3, versículos 24 e 25. Então o rei Nabucodonosor, que assistia a tudo, se levantou espantado e perguntou aos seus conselheiros: nós não jogamos 3 homens no fogo? Sim, ó rei, responderam eles. Mas olhem, gritou o rei Nabucodonosor, eu estou vendo 4 homens desamarrados andando pelo fogo. Eles nem se queimaram com as chamas. Além disso, o 4º homem parece ser um filho dos deuses. Ele ficou atônito, sem saber o que estava acontecendo. Mas ele viu um 4º homem na fornalha e viu que o aspecto dele era de um filho dos deuses. Mas como não existe deuses e sabemos quem é o Filho de Deus, podemos entender que o 4º homem poderia sim ser o próprio Senhor Jesus. Mas não podemos afirmar isso, pois depois o próprio rei disse que Deus havia enviado um anjo para os salvar. Mas eu disse a vocês que Nabucodonosor se rendeu ao Deus vivo. Ele chegou perto da fornalha e pediu para os 3, saiam daí, e vejam como ele se rendeu. Daniel capítulo 3, versículos do 28 ao 30. Falou Nabucodonosor e disse: bendito seja o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego, que enviou o seu anjo e livrou os seus servos que confiaram nele, pois não quiseram cumprir a palavra do rei,
preferindo entregar os seus corpos para que não servissem nem adorassem a algum outro Deus, senão o seu Deus. Por mim, pois, é feito um decreto, pelo qual todo povo, nação e língua, que disser blasfêmia contra o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego, seja despedaçado, e as suas casas sejam feitas um monturo, porquanto não há outro Deus que possa livrar como este. Então o rei fez prosperar a Sadraque, Mesaque e Abednego na província da Babilônia. Ele, além de se render, reconheceu que só existe um Deus que pode livrar. Esse é o Deus que nós servimos. E se deixarmos Ele ser o único em nossa vida, sem nenhum tipo de adoração, pode ter certeza que Ele será conosco em todos os momentos. Feche os seus olhos e vamos orar. Pai, que palavra forte para poder nos colocar em uma posição de confiança em Ti. Muitos dizem confiar no Senhor, mas na hora que precisam demonstrar, acabam até negando e blasfemando de Ti. O Senhor é um Deus que não divide a sua glória com ninguém, mas o Senhor é um Deus que dá honra àqueles que são fiéis a Ti. Que possamos nunca negar ao Senhor em qualquer circunstância ou ocasião. Não queremos Te amar da boca para fora. Nós Te amamos de todo o nosso coração. Amém. E assim seja. Bom, pessoal, espero que vocês tenham gostado da mensagem. E se gostaram, compartilhe com seus amigos, com seus familiares, com todas aquelas pessoas que precisam ouvir uma palavra como essa. Deus abençoe a todos vocês e não esqueçam, amanhã nós teremos mais.